capítulo, que é o capítulo 6, tá? O capítulo 6, gente, ele vai falar sobre o Estado absolutista europeu, né? Primeiramente, a gente precisa saber o que é o absolutismo, tá? O absolutismo, tá certo, gente? É isso daqui, ó. O absolutismo é uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca. Surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. Nesse tipo de governo, o rei está totalmente identificado como um Estado, ou seja, não há diferença entre o Estado real e o Estado que governa. Perdão. Gente, uma coisa interessante é que o absolutismo ele deixa claro que o seguinte, que o rei, ele manda, o rei governa da forma como ele quer. O rei cria suas regras, o rei cria suas leis, o rei imposta alguma coisa e todo mundo tem que obedecer. Até porque o rei, nessa época, ele era o quê? Era o grande detentor. Além do poder, ele era detentor também de terras. Era ele que mandava nas terras. Não só mandar nas terras, mas era ele que era responsável por dominar. Então, assim, hoje a gente vai tratar um pouquinho dessa política do absolutismo. O absolutismo é justamente isso, essa forma centralizada em que o imperador tem total liberdade de criar, tá certo? Total liberdade de fazer o que ele achar melhor dentro do Estado ou dentro da nação dele. Tá? Ele, na verdade, é um ser que é responsável pelo poder, tá certo? Ou seja, ele não precisa ser eleito, né? Como, por exemplo, na democracia. Na democracia, a gente precisa eleger. Ele aqui, no caso, o rei, é o ser supremo, ele não precisa ser eleito. Ele já herdou, na verdade, esse tipo de poder por um pai ou por alguém que, na verdade, já detinha o poder há muito tempo nessa época, tá certo? Interessante é que o poder, tá certo, em algumas formas, né? Você percebe que surgiram, principalmente na Europa. Nós temos a presença muito forte do absolutismo na França, na Inglaterra e em Portugal, tá bom? Outra coisa interessante é que durante a origem, o surgimento do absolutismo, também começa a surgir o Estado absolutista, ou chamado formações nacionais, ou melhor, monarquias nacionais. As monarquias nacionais, elas dão origem às chamadas províncias, às chamadas estados, ou ao chamado império, né? Império, um estado-nação, né? Nós tivemos, por exemplo, o surgimento de várias, né? Nós temos na Inglaterra, na Espanha, na França, em Portugal, nós tivemos vários tipos de poder absolutista. Cada um tinha o seu monarca, cada um tinha a sua autonomia política, cada um tinha o seu poder diferente de um do outro, que às vezes até podia ser diferente, por exemplo, a religião, a economia, tá certo, com o poder. Então, tipo assim, agora é claro, o poder nunca mudava, o poder sempre estava nas mãos do rei, tá certo? Uma coisa interessante é que nesse mesmo momento começa a surgir também a origem da burguesia, o mais conhecido como burgos, cidades, tá certo? Que começavam a surgir ali próximo do rei, na verdade. Estas cidades começam a surgir, na verdade, começam a dar origem, e aí é o que a gente vai estudar agora nesse momento. Estas cidades, tá certo, que dão origem à chamada burguesia, é o quê? Na verdade, é aquela pessoa que já vivia na Idade Média, vivia fora dos burgos, fora da cidade fortificada, e era considerado como um cidadão livre. No sistema capitalista, é aquele que faz parte da burguesia, da classe dominante, que detém o controle dos bens de produção e do capital. Interessante, gente, é que o burguês, ele era responsável pela parte comercial. Ele comercializava, ele detinha do poder comercial nas suas mãos, tá certo? Ele começa a dar origem, na verdade, a essa ideia, né? Esse controle do sistema capitalista. Outra coisa interessante, tá certo? É que durante toda essa parte, a gente tem alguns exemplos muito fortes, né, de governos absolutistas. E um dos governos absolutistas que a gente vai ver é na França. A França foi governada por Luís XIII, tá certo? E pelo Luís XIV. Eles vão governar aí praticamente até 1789, com a Revolução Francesa, tá certo? Gente, vocês podem perguntar assim, professor, o absolutismo, ele era ruim ou ele era ruim? Bom, quando o imperador não dava autonomia, tá certo?
ou detinha de uma regra, fazer alguma coisa complicada, como ter muito poder, aí era ruim. Porque lá na França, por exemplo, na França, o rei começou a limitar bastante o poder da burguesia, né, a classe comercial. E a classe comercial é aquela ó, que dá dinheiro, tá certo? Então ele começava a impor o poder da nobreza, da burguesia. E com isso ele gerou uma insatisfação muito grande. E essa insatisfação gerou um outro problema maior, porque eles eram contra certas coisas que o próprio rei, né, colocava, como, por exemplo, o rei, ele colocava altos impostos. Estes altos impostos, muitas pessoas não se sentiam à vontade, então batiam de frente com o rei por conta disso. Então, alguns problemas pessoais e sociais começaram a surgir ali na França, até o momento em que a gente tem a chamada Revolução Francesa, onde a burguesia bate contra o rei, retirando ele, tá certo, do seu poder e começando uma nova forma de se governar na França. Tá certo? Essa, na verdade, é um dos exemplos do que aconteceu com o sistema absolutista lá na França. Professor, nós temos outros sistemas? Sim, é o que a gente vai estudar agora. Nós temos, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra, que é um grande exemplo da monarquia absolutista inglesa, é o reinado, tá certo, de Luís VIII, tá certo, e de sua filha, né, a rainha Elizabeth I, que governa de 1558 a 1603. É interessante, tá certo, que esse reino é muito marcado pela questão das guerras, né? As disputas religiosas, tá bom? Uma coisa interessante é que esse país, tá certo? Hoje ele não é um país republicano, ele ainda tem algumas características da monarquia. Inclusive, quem governa hoje o país é o parlamento. O parlamento, que por sua vez é, na verdade, escolhido pela rainha. Professor, mas a rainha manda nesse caso aqui? Não, ela não manda, ela não governa, tá certo? Ela pode escolher os seus dirigentes. Mas, professor, por que que a rainha ela não manda aqui, por exemplo, né? Hoje em dia, a rainha, por que que ela não manda? Porque segundo a declaração chamada Bill of Rights, tá certo? Logo no final da Revolução Gloriosa, deixa claro o seguinte, que o rei assumiria apenas com um determinado poder. Ele não poderia governar, ele apenas iria poder governar sem mexer muito no poder administrativo, o poder realmente do lugar. Então, o que que acontece? Você tem aí realmente todas essas consequências que aconteceram na Inglaterra durante esse período. É um exemplo também de poder absoluto, concentrado nas mãos do imperador, tá certo? E hoje em dia, ainda se tem hoje em dia até hoje, né, gente? Outra coisa interessante, tá certo? É outra monarquia que surge lá na Espanha. A Espanha teve dois períodos de monarquia absoluta. Uma foi pelo reinado de Carlos IV, que durou de 1788 a 1808, tá certo? E o outro foi de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que governaram sem nenhuma constituição. Aboliu a Constituição em 1812, restabeleceu a Inquisição e retirou alguns direitos da nobreza. Interessante, gente, que hoje em dia a Espanha não é por exemplo, não é uma monarquia. Hoje a Espanha é uma república, tá certo? Diferente da Inglaterra, que começou praticamente como monarquia, não é isso? Depois se tornou uma república e depois voltou aos traços da monarquia novamente e segue aos dias atuais, tá certo? Outro poder também basta, ou melhor, outra monarquia também muito conhecida é Portugal, né? Aqui eu até errei aqui, eu peço até desculpas, tá, gente? Mas é Portugal, ficou Portugal, né? Mas é Portugal. Portugal, gente, é interessante, porque nós temos aí a autonomia de Dom Emanuel, primeiro rei. Primeiro não, na verdade foi um dos primeiros reis. Depois se sucedeu o poder à sua filha, Dona Maria a Louca, né? Ela ficou um pouco lúdica, na verdade, né? E aí não conseguiu mais governar, e aí assume o seu trono, na verdade, o seu filho, né? Dom João VI, que se casa com Carlota Joaquina, né? E o casamento dá origem ao,
há um outro, né, há um filho, na verdade, que é o Dom Pedro I, que vai assumir, né, a política, né, a política absolutista em Portugal, e por final também o seu filho, né, filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, que vai também assumir também o poder português. Interessante é que nós temos, tá certo, o poder bastante centralizado lá em Portugal, tá certo? Bastante centralizado, principalmente logo no tempo das grandes navegações, e depois esse poder, tá certo, devido à questão do bloqueio continental que acontece lá, tá certo, na Europa, né, por parte de Napoleão Bonaparte, faz com que a família real saia de lá de Portugal, né, com a roupa do corpo de madrugada, vindo desapontar aqui no Brasil. A corte portuguesa sai da Europa e vem para o Brasil se instalar em terras brasileiras. E aqui, no nosso país, nós vamos ter o quê? Um grande poder, na verdade, da coroa portuguesa, né? Que vai proclamar o Brasil vice-reino em 1815, né? Declarando aí praticamente agora o Brasil como, na real, né? O Brasil sendo coroa de Portugal, né, por conta desses atritos. Foi uma coisa positiva para o país naquela época, né, isso, porque nos aproximou da nossa independência, de uma certa forma, tá? Independência entre aspas, porque o nosso país só foi realmente conseguir a independência mesmo em si ao final de 1888, né, gente, com praticamente quando a princesa Isabel declarou, né, com a Lei Áurea, né, a abolição da escravatura, e surgiu aí, né, a questão da proclamação da República, que isso pode ser assuntos que a gente pode trabalhar nas nossas próximas aulas, quando a gente tiver a oportunidade, tá certo? Mas é isso. E aí, agora vamos para a questão das atividades, tá certo? Gente, perdão, peço que se o vídeo tiver ficado um pouquinho rápido, eu quis só diminuir ele, para que a gente pudesse conseguir ver esse assunto. É claro que eu vou retornar esse assunto, ele não vai ficar por aqui. Nas minhas próximas aulas, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Essa é a nossa primeira aula sobre poder absolutista, né? Esse poder, e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses reinos, tá certo? O importante é o seguinte, que você tire suas dúvidas, olhe esse vídeo, tá certo? Com calma e com tranquilidade. Meu muito obrigado e até a próxima, gente. Tá certo? Tchau, meu povo.